Abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, a partir do verso 12. Primeiro livro da Bíblia. Você achou aí? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e naquele número de servos, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes haviam posto. Cavavam os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou outra vez o poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Ministra os nossos corações, precisamos ouvir. Estamos aqui porque precisamos entender a tua direção, a tua voz. Ministra sobre nós algo que vai gerar despertamento, algo que vai gerar encorajamento, algo que vai nos levantar, Senhor, mediante a um propósito futuro. Por isso eu te peço em nome de Jesus, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito e ministra as nossas vidas, porque precisamos ouvir a tua voz, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Se você pode, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O capítulo 26 de Gênesis começa a contar a história de um momento da vida de Isaque. A Bíblia diz para nós que não era um momento fácil de se viver, a terra estava vivendo totalmente devastada por falta de chuvas, uma sequidão profunda, e por causa dessa seca, começou a haver fome na terra. Isaque então se propõe a sair deste lugar e a se movimentar, a se mobilizar para ir em um outro lugar, onde ele pudesse procurar comida, onde ele pudesse procurar um momento de um pouco mais de paz, de tranquilidade, para ele poder crescer. A Bíblia diz então que ele se levanta e se posiciona, demonstra a sua posição em sair daquele lugar. Aí a Bíblia diz para nós que o Senhor aparece para Isaque. Deus aparece para Isaque e diz para Isaque assim: Isaque, você só vai para onde eu lhe disser. Você não vai entrar em lugar nenhum se eu não te abençoar, Isaque. Se eu não disser aonde você tem que ficar. E Deus disse assim: sabe por quê, Isaque? Porque eu tenho uma promessa para você. Eu tenho uma palavra, uma promessa que eu entreguei a seu pai há muitos anos atrás, e ela lhe cabe, ela lhe veste. E essa promessa diz assim,
que você vai ser tão grande, tão próspero, você vai multiplicar, você vai crescer tanto, que você não vai conseguir contar, porque é como os sinais dos grãos de areia. E baseado na promessa que eu fiz para o seu pai, é a promessa que eu tenho para você, Isaac. Mas você precisa me obedecer. Você precisa ir aonde eu determinar. Aí a Bíblia diz para nós, versículo, aqui, a partir do capítulo 23, 26, ele conta essa história. Aí diz assim, no versículo 5, porque o seu pai, Abraão, obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. No versículo 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. Então, olha aqui para mim. Primeira coisa, Deus sinaliza para Isaac, é tempo difícil, é tempo de seca, mas você não vai a lugar nenhum, Isaac, se eu não disser onde você tem que ir. Você não vai se levantar e ir para lugar nenhum, se eu não te abençoar, se eu não mostrar para você o lugar. E ele conversa com Isaac, entrega a promessa, aí a Bíblia diz para nós que Isaac então obedece ao que o Senhor disse e fica em Gerar. Por que o Senhor apareceu para Isaac e deu essa ordem para ele? Porque há muitos anos atrás, presta atenção aqui, há muitos anos atrás, Abraão fez a mesma coisa. Abraão, seu pai, repetiu o mesmo erro. A Bíblia diz para nós que eram tempos difíceis, havia seca na terra, havia fome na terra. Está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 10. E Abraão decide sair do lugar que ele está, depois de ter recebido a promessa de Deus, depois de ter recebido o segredo de Deus, Abraão decide sair do lugar que ele está e vai para o Egito. A Bíblia diz que ele se volta para o Egito. E aí Deus, quando vê a possibilidade da história se repetir, Deus se levanta e diz para Isaac assim, Isaac, você vai para onde eu te disser. Não me inventa, Isaac, de ir para o Egito igual o seu pai fez, não. Porque Egito, irmão, todo crente tem que passar, mas é lugar de passagem. A gente não tem que sentir saudade, não tem que olhar para trás, nem tem que voltar lá 2 vezes. Deus olhou e disse assim, eu não quero, Isaac, que você repita esse negócio. Eu vou te abençoar na terra que eu te der. Eu vou te fazer próspero na terra que eu te der. Não é para voltar para o Egito, não. Porque essa terra está seca, sem água, está passando fome, está tendo dificuldade e necessidade. Mas olha aqui, você é meu servo e eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Não é para sair daqui e buscar comida em outro lugar. Você está entendendo? Diga amém. Aí olha o que acontece. A Isaac diz assim, tudo feito. Não vou não, Deus. Eu vou ficar aqui. Só que ele fica em Gerar. Aí a Bíblia diz que ele está acompanhado da sua esposa. E quando ele vê o lugar e encontra o chefe dos filisteus, que a Bíblia chama, aqui no versículo versículo 9, Abimeleque, chefe dos filisteus, que se chama Abimeleque. Abimeleque não é um nome próprio, é um título diplomático, como é Faraó. E da mesma forma, o que acontece? Isaac chama a sua esposa e diz assim para ela, olha só, você é muito bonita, Rebeca. E por você ser muito bonita, nós vamos entrar aqui e eu vou dizer para todo mundo que você é minha irmã. Porque eles respeitam o casamento. Se a gente for casado, o que ele vai fazer? Eles vão me matar para ter você como esposa. Então, nós vamos entrar como irmãos, porque se eu for seu irmão, eles não vão me matar não, Rebeca. Eles vão me paparicar, vão me proteger, porque eles estão de olho em você. Olha a ideia dele. Diga comigo, sangue de Jesus. Aí o que acontece? Ele entra com essa história em Gerar. E o chefe dos filisteus descobre que é mentira.
Porque no momento lá ele pega Isaac fazendo carinho em Rebeca. Ele diz: por que você mentiu para mim, cara? Por que você falou para mim que ela era tua irmã? Você podia ter arrumado uma confusão danada. Eu podia pagar um preço aí histórico por você ter mentido para mim. Isaac então se desculpa e ele pede para que Abimeleque então o proteja. Abimeleque diz: então eu vou fazer o seguinte, eu vou avisar que ninguém pode tocar em você, Isaac, nem em Rebeca. Vou tentar te proteger. Eu preciso dizer uma coisa para você. Isaac ouviu a voz de Deus, sim ou não? Ouviu. Só que ele ouviu a voz de Deus e cumpriu a obediência pela metade. Pergunta para mim: por quê, pastora? Porque quando o pai dele fugiu para o Egito por causa da mesma fome, o pai fez a mesma coisa quando chegou no Egito. Quando o pai chegou no Egito, falou assim para Sara: ô Sara, você fica quieta, Sara. Aqui você é minha irmã. Ninguém tem que saber que eu sou o seu marido. E a Bíblia diz que o pai também arrumou o mesmo tumulto lá no Egito. Deu uma confusão danada. Depois você lê a história. No capítulo 20. E aí, Isaac repete a história. Ele só não muda o lugar, ele só não muda a parte geográfica, mas ele repete a mesma mentira que o pai pregou. E o pai Abraão não pregou uma mentira só não. A Bíblia diz para nós que depois o mesmo Abraão encontra com o diplomata, de novo, esse mesmo diplomata, Abimeleque, príncipe, líder dos filisteus. E a Bíblia diz assim para nós, que do mesmo jeito, Abraão fingiu que Sara era sua irmã para esse líder dos filisteus. Mentiu 2 vezes. Pastora, por que a senhora está falando isso? Porque nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, você tem que aprender a discernir a voz de Deus e aonde Deus está querendo que você chegue, debaixo da obediência do Senhor. Prestar muita atenção no que Deus tem dito, na ordem que Deus tem falado. Deus disse para Isaac: eu tenho uma promessa para você, Isaac, fica quieto aí no seu lugar. Fica quieto aí no seu lugar, porque eu vou cumprir a promessa para você. Só que Isaac cumpre a obediência pela metade, entra em Gerar debaixo de mentiras, entra em Gerar se fazendo passar de irmão da sua esposa, gera uma confusão, uma indisposição, porque eu preciso dizer para você, irmão, quando a gente perde a confiança, o negócio fica ruim de novo. E aquele líder perdoou ele, o líder dos filisteus, Abinadab, perdoou ele, disse: tudo bem, eu vou pedir para te proteger e ninguém vai te matar, nem vai matar a sua esposa, mas já gerou uma indisposição no negócio, já gerou um problema. Aí a Bíblia diz para nós, você leu comigo, que Isaac então resolve semear naquela terra. E ele começa a semear naquela terra. Planta naquele lugar. E aí a Bíblia diz, logo no primeiro versículo, você leu no versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. A promessa estava com ele. Independente do lugar onde ele estava, a promessa estava com ele. Ele semeou naquela terra, colheu 100 por 1 naquela terra. Olha o que aconteceu. Por ele ter colhido 100 por 1, a Bíblia diz que os filisteus começaram a ter inveja dele. E por ter inveja dele, foram até o poço do seu pai, o lugar aonde eles cavavam para obter água, para plantar, para suprir as necessidades. Eles vão lá e entulham aquele poço de terra, de pedaço de pau, de lixo, de sujeira. Quando Isaac chega lá, os poços do seu pai estão totalmente entulhados.